E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! A minha proposta para a aula de hoje é para que a gente resolva algumas atividades lá do caderno de atividades dessa apostila número 2, tá? Então, eu vou sugerir para vocês que logo que eu termine de falar aqui sobre as atividades, você pause o vídeo e vá até na página 23 do caderno de atividades e lá nós teremos 4 exercícios sobre o trabalho de uma força constante, tá ok? Então vocês vão fazer essas atividades e depois você vai dar um play no vídeo que eu venho com a resolução dessas questões. Então eu aguardo vocês, pare o vídeo agora e até mais. Bom pessoal, na primeira questão dessa página 23, nós temos a seguinte situação. Um objeto se desloca 5 metros quando está sob a ação de uma força resultante constante de 100 newton que é aplicada na mesma direção e sentido do seu deslocamento. Determine o trabalho realizado então por essa força que desloca esse objeto. Bom, e aí a gente vai lembrar, como é que nós determinamos o trabalho de uma força? Lembra que o trabalho é dado pela a expressão força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força que está sendo aplicada e o deslocamento. Tá, então aqui nós temos a expressão. Vamos dar uma observada. O que nós temos aqui de força e de deslocamento? A força está sendo aplicada para a direita, né? Então, consequentemente, por não haver outras forças atuando nesse corpo, entendemos que o deslocamento também está para a direita. Então, olha só, deslocamento para a direita, força para a direita. Então, nós temos um ângulo de 0 graus sendo formado entre a força e esse deslocamento. Então, vamos substituir. Então, o trabalho da força é dado por essa força que é de 100 newtons, vezes o deslocamento, que é 5, vezes o cosseno de 0. E o cosseno de 0, a gente sabe que é 1. Então, agora nós vamos multiplicar. 1 vezes 5 vezes 100. 1 vezes 5 vezes 100. Então, nós temos que o trabalho é de 500 joules. Ok? Fácil, né? Então, vamos adiante para ver como que ficou a questão número 2. Olha só. Questão número 2. Uma força de 50 newton é aplicada em um corpo de massa 5 kg inicialmente em repouso. O corpo adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado e percorre uma distância de 100 metros sobre uma superfície horizontal com atrito. Determine o trabalho da força resultante e o trabalho da força de atrito sobre o corpo. Muito bem, então aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer o esquema, né? O diagrama desse corpo e as forças que estão atuando nesse corpo. Então ele está em apoio em uma superfície. Se ele está em apoio em uma superfície, nós temos o quê? Força normal apontando para cima. Para baixo nós temos quem? A força peso. A força F é para um determinado lado. Aqui apontamos para a direita. Então, consequentemente, a força de atrito está contrária a essa força F, para a esquerda. Então, aqui nós temos o diagrama. E nós já podemos entender que essa força peso e essa força normal, em módulo, elas são iguais. Logo, elas estão se anulando. Como que eu sei que elas estão se anulando? Porque o corpo não está se movendo na vertical. Não é mesmo? Então, a força peso se anula com a força normal. Então, em módulos, elas são iguais. Mas a questão é o seguinte. Para a gente determinar o trabalho da força resultante e o trabalho da força de atrito. Então, vamos lá. A força resultante que está sendo aplicada, nós não sabemos ela ainda diretamente. No entanto, nos foi dado o quê? A massa do corpo e a aceleração que esse corpo adquire. E aí a gente lembra lá pela segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração. Isso é a força resultante.
Então a gente sabe que a força resultante é igual à massa, que é 5, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então essa força resultante é de 10 newtons. Muito bem. Se agora eu tenho a força, né, eu tenho o valor dessa força resultante, nós temos o deslocamento, que foi dado aqui em cima, ó, deslocamento é 100 metros, e sabemos também que o ângulo formado entre o deslocamento e a força é de 0 graus, ó. Olha só, os dois têm a mesma direção e sentido. A força para a direita, deslocamento para a direita. Então vamos lá. Sentença: trabalho dessa força é dado pela força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Tá? Tem que lembrar da equação, gente. Lembra aí. Não é difícil não, tá? Então a força é o quê? 10 newtons, conforme a gente já encontrou aqui em cima. Deslocamento, 100 metros. Cosseno de zero. Cosseno de zero é igual a 1. Então vamos multiplicar. 10 vezes 100 vai dar 1000. Então eu tenho que o trabalho dessa força resultante é igual a 1000 joules. Ok? Muito bom. Então já encontramos o trabalho da força resultante. Agora nos resta encontrar o trabalho da força de atrito. Veja que eu não tenho a força de atrito. Não foi fornecido para a gente. Foi fornecido o quê? A força F, né, que foi aplicada no corpo, que é de 50 newtons. Nós encontramos qual é a força resultante que está ocorrendo nesse corpo, para fazer esse corpo se movimentar, que é de quanto? 10. Então, nós temos condições de saber qual que é a força de atrito. Veja só, está sendo aplicado 50 para a direita. Mas no corpo, de fato, só está agindo 10. Então, significa que está sendo perdida quanto? Está sendo perdida 40 newtons. Ou melhor, a força que está sendo aplicada menos a força resultante será quem? A força de atrito. Vamos formalizar isso, olha só. O que é a força resultante? A força resultante é a força que está sendo aplicada menos a força de atrito. Força resultante a gente já tem, que é 10. A força que está sendo aplicada é 50. E a força de atrito eu vou encontrar. Então, ó, letra para um lado e número para o outro. Vamos resolver isso aqui. Vamos passar os 50 para cá. 10 menos 50 é menos 40. Igual menos força de atrito. Então a gente multiplica o que restou aqui por menos 1. Teremos que a força de atrito é igual a 40. Ok? Agora, se eu tenho a força de atrito e eu tenho também o deslocamento. Então vamos lá. Trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. A força é 40. O deslocamento é 100. O cosseno do ângulo. Que ângulo é esse, gente? O ângulo formado entre a força de atrito, que está para a esquerda, e o deslocamento, que está para a direita. Qual o ângulo formado entre essas duas grandezas? É um ângulo de 180 graus. Ó. Força de atrito para a esquerda, deslocamento para a direita. Então o ângulo é de 180 graus. Então vamos lá, resolvendo. Cosseno de 180 graus. Sabemos que é menos 1. Então agora a gente multiplica 40 por 100, 4.000. Vezes menos 1, menos 4.000 joules. Então esse é o trabalho da força de atrito. Gente, por que menos? Porque é um trabalho resistente. Tá? Um trabalho que está tentando resistir. Está resistindo, né? O movimento desse bloco. Por isso que ele é negativo. Ok? Então vamos para a terceira questão. Temos lá um elevador cuja massa é igual a 500 kg. Sobe com velocidade constante do solo até 30 metros de altura. Determine o trabalho da força de tração do cabo do elevador. Bom, galera, aqui é o seguinte. Olha só. Esse elevador ele está subindo com velocidade constante. Se ele está subindo com velocidade constante, significa que a força resultante atuando nesse corpo é igual a zero. Tá? Então você imagina ali, eu tenho um elevador, ele está subindo. Quais são as forças que estão ocorrendo nesse corpo, nesse elevador? A força de tração do cabo para cima e a força peso do elevador para baixo. Se ele está se movimentando com velocidade constante, significa que a força de tração para cima é igual à força de tração para baixo.
Tá? Então, conforme nós temos aqui, ó, já podemos começar do jeito que está aqui, ó, já direto nessa sentença. Tá? Pode esquecer essas aqui para trás. Então, vamos começar aqui. Ó. Então, a força de tração, que é aquela força que está no cabo do elevador, é igual à força-peso do elevador. Mas a força-peso é dado pela massa vezes a gravidade. Bom, então a gente resolve essa expressão. Então, eu tenho que a força de tração é igual à massa do elevador 500, vezes a aceleração da gravidade, 10. Então, a força de tração é de 5.000 newtons. E aí, o exercício solicita que a gente determine qual é o trabalho dessa força de tração. Então, vamos lá. O trabalho da força de tração, então, é a força de tração vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força de tração e o deslocamento. Então, vamos lá entender novamente. Força de tração já encontramos, 5.000. O deslocamento é para ele subir 30 metros. E o cosseno de que ângulo? Entre a força de tração e o deslocamento. Vamos entender? O elevador está aqui, ele vai subir. Então, o deslocamento é para cima. E a força de tração também é para cima. Então, o ângulo formado entre essas duas grandezas é igual a quanto? 0 graus. Então, o cosseno de 0 é igual a 1. Então, quando eu multiplicar 30 por 5.000, teremos 150.000 vezes 1. Então, nós temos que o trabalho dessa força de tração é de 150.000. Podemos até transformar aqui em notação científica, né? A vírgula está aqui, ó, depois do último zero. Se eu vou levar ela entre o 1 e o 5, né? Lembra lá, para transformar em notação científica, eu tenho que apresentar um número no coeficiente maior ou igual a 1 e menor do que 10. Né? Então, a vírgula vem aqui entre o 1 e o 5. Ela foi 5 casas para a esquerda. Se foi 5 casas para a esquerda, então eu vou somar esses 5 no expoente da potência de 10. Ok? Muito bom. Continuando então, vamos para a questão número 4. Temos ali uma esfera de isopor de 200 gramas cai do alto de uma torre de 100 metros de altitude, com velocidade constante. Determine o trabalho da força de resistência do ar sobre a esfera. Muito bom, gente. Então aqui uma questão muito parecida com a questão anterior, tá? Só que agora nós temos a esfera, ó, imagina aqui, a esfera descendo, né, com velocidade constante. Isso significa que tem uma força para cima que é igual a essa força peso da esfera, tá? Então nós podemos dizer aqui, ó, vamos começar direto aqui, ó, que a força de resistência do ar é exatamente igual à força peso da esfera. E essa força de resistência do ar é o que a gente está querendo determinar. Então lá, o que é a massa da esfera? 200 gramas. Mas 200 gramas eu tenho que transformar em quilogramas, por causa do Sistema Internacional de Unidade. 200 gramas dividido por 1.000 é 0,2. Então eu tenho que essa força de resistência do ar é 0,2 vezes a aceleração da gravidade, que é 10. Logo, essa força de resistência do ar é de 2 newtons. Ok? Muito bom. Encontrei a força de resistência do ar. Vamos agora para o trabalho dessa força resistente. Né? Então, o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo formado entre essa força e o deslocamento. Vamos lá. A força é 2. O deslocamento é uma queda de 100 metros, né? Em velocidade constante. O cosseno do ângulo é o cosseno de um ângulo de quantos graus? Aqui está aparecendo 180. Por que 180? Porque, vamos imaginar, a esfera está caindo, né? Então o deslocamento é para baixo. E a força de resistência do ar é para onde? Tentando impedir o movimento, então é para cima. Então o ângulo formado entre essas duas grandezas vetoriais é de 180 graus. Ok? Então eu tenho que o trabalho vai ser dado então por 2 vezes 100, 200, vezes o cosseno de 180 menos 1. Então o trabalho dessa força resistente é menos 200. Então vamos adiante aqui, porque daí eu tenho duas questões que eu tinha deixado para vocês como tarefa, gente. Lembra lá? Da aula anterior, deixei como tarefa a atividade número 12 e a atividade número 13.
né, também do caderno de atividades. Então vamos lá, correção, olha só. Um reboque puxa um veículo durante 3 minutos e 20 segundos. Aplicando uma força horizontal de 5.000 N constante e paralela ao deslocamento de 10 metros, determine a potência exercida pelo guindaste. Olha só, para que eu possa determinar a potência, o que eu preciso? Eu preciso do trabalho, da força que está sendo aplicada, né? E também preciso do tempo que foi realizado esse trabalho. O tempo nós sabemos que é de 3 minutos e 20 segundos. Mas também sabemos qual foi a força aplicada, que foi de 5.000 N, e provocando um deslocamento de 10 metros. Logo, eu consigo determinar o trabalho novamente pela expressão trabalho é a força de deslocamento vezes o cosseno de alfa, ou cosseno de θ nesse caso, né? Então o trabalho é a força 5.000 vezes o deslocamento 10 vezes o cosseno do ângulo formado. Como é uma força que tem a mesma direção e sentido do deslocamento, então o ângulo formado entre eles é de 0 graus. Logo, nós temos que o trabalho é de 50.000 joules. Se eu tenho o trabalho e também tenho o tempo, que é de 3 minutos e 20 segundos, só que eu tenho que tomar cuidado que esse tempo deve estar em segundos. 3 minutos corresponde a 3 vezes 60, 180, com mais 20, 200. Então eu tenho que a potência é o trabalho de 50.000 dividido por 200. Então essa potência é de 250, unidade medida para potência, watts. Ok? E para a última questão, questão número 3, nós temos o seguinte. O motor de um carro de Fórmula 1 desenvolve uma velocidade média constante de aproximadamente 360 km por hora. Determine a força do motor considerando que o carro permanece com velocidade constante e que o motor desempenha nessa velocidade uma potência igual a 80 cavalos vapor, dado o cavalo vapor aproximadamente 735 watts. Bom, galera, então nessa situação nós temos que determinar qual é a força do motor, né, diante de toda essa situação. Então vamos fazer o seguinte, sabemos que a potência é dada pela seguinte expressão em função da velocidade. Potência é dado pela força vezes o quê? A velocidade do corpo. Bom, potência foi dado para a gente no exercício. Essa potência é de 800 cavalos vapor. A força é que a gente está buscando. A velocidade também foi dada, tá? Só que a gente precisa tomar um certo cuidado, que a potência foi dada uma unidade que não está no sistema internacional, e a velocidade também não está no sistema internacional. Tá, então vamos lá, prestando bastante atenção nisso, vamos fazer o seguinte, passar dividindo a potência pela velocidade, né? Passar dividindo então a velocidade para o primeiro membro. Então eu tenho que a força de resistência é dado então pela potência dividido pela velocidade. Mas a potência é quanto? 800 cavalos vapor, que eu vou ter que transformar em watts. Para transformar em watts, eu sei que cada cavalo vapor corresponde a 735 watts aproximadamente. Então basta multiplicar esse 800 por 735 e dividir pela velocidade, né? Mas a velocidade é de 360 km por hora. Tem que transformar isso para metros por segundo. Como que eu transformo metros por segundo? Dividindo por 3,6. 360 dividido por 3,6, então a velocidade é de 100 metros por segundo. E quando eu resolver essa expressão, né, multiplicar aqui em cima e dividir por 100, então teremos que a força de resistência é de 5.880 newton. Beleza, gente? Então, nós vamos ficando por aqui, tá bom? Revejam aí as atividades, verifique se não tem nenhuma dúvida e qualquer problema, tá, gente? Entre em contato, como sempre, aí via WhatsApp, via Instagram, Facebook, ok? Forte abraço a todos, fiquem com Deus.